Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo da hidroplaca. Um modelo que, puxa vida, justifica o dilúvio. Uau! Um modelo geológico, muito interessante. Ele foi proposto pelo cientista, o professor Walter Brown. E, bom, basicamente como é que funciona esse modelo? A ideia é que no interior da Terra existe água. Isso não é novidade, todo mundo sabe que existe água no interior da Terra. Como é que a gente sabe que existe água no interior da Terra? Bom, número 1, os vulcões, aquela fumaça que sai dos vulcões sai com vapor de água. Então essa água estava lá dentro. Basicamente é isso. Número 2, tem um artigo da Nature que mostra, por exemplo, que numa parte profunda do manto da Terra, na zona de transição, hoje provado recentemente no artigo da Nature, que nos dias atuais tem o equivalente a 3 vezes a quantidade de água de todos os oceanos da Terra em profundidade. Tá? Espalhado, claro. Então, basicamente, não é um absurdo acreditar que tinha água no interior da Terra. Mais água do que ainda tem hoje. Um pouco mais de água, né? Não num volume total maior. O professor Brown, então, o modelo dele diz o seguinte, que tinha uma quantidade de água próxima à crosta, numa parte profunda da crosta, tá, basicamente. E essa água seria o equivalente a mais ou menos metade do que existe hoje nos oceanos. Tá? Metade. Ela estava sob pressão, muitos quilômetros de rocha em cima dessas câmeras de água. Tá? Essa pressão fez com que a crosta começasse a se tornar instável. Uma pequena fresta, uma pequena fratura na rocha da crosta se tornou uma fratura grande, de repente numa falha geológica enorme, que cruzou a Terra rapidamente, liberando uma quantidade absurda de água. A energia liberada, para ter uma ideia, foi o equivalente a 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Tá? Isso em um dia. Uau! E, puxa, foi o evento geológico mais marcante da história da Terra. A água subiu com velocidade sônica, velocidade muito, muito grande, chegou até a estratosfera terrestre, provocando vários fenômenos. Chuvas torrenciais que nunca a Terra viu, nem antes nem depois disso. Tempestades de gelo em todo o planeta, ventos fortes e inundações. Bom, esse modelo ajuda a explicar muitas coisas interessantes. E, bom, eu peguei algumas delas aqui, tá? Olha só. Quando a água estava saindo, ela ajudou a produzir erosões enormes na superfície da Terra e nas bordas das placas, gerando uma quantidade enorme de lama que se levantou por toda a Terra e se espalhou, soterrando plantas e animais e gerando os registros fósseis. A vegetação foi conduzida para regiões propícias, através do próprio relevo, e viraram os atuais jazidas de carvão e petróleo. Uma das coisas que a gente usa para justificar porque a Terra é jovem e tudo mais, o animal ele tem que ser enterrado vivo, tá? Ele não pode, você não pode enterrar ele, pegar um animal, bom, ele ser enterrado morto porque ele vai apodrecer, na verdade. Tem todo um fenômeno, tá, para o animal ser enterrado vivo e ficar lá como um fóssil. Numa Terra onde os acontecimentos são lentos, que os evolucionistas acreditam, este tipo de fóssil, tá? Este tipo de fóssil, por exemplo, o fóssil de uma arraia, tá? Todo mundo já viu uma arraia, uma pele bem fininha e etc. Olha só quantos detalhes tem o fóssil. Esse tipo de fóssil seria impossível. Isso aqui aconteceu de forma muito rápida. Bom, mas tem outras coisas muito interessantes. Por exemplo, olha só. Uma pergunta. Se o modelo tectônico atual fosse válido, o que gerou as centenas de desfiladeiros
grandes fossas nos assoalhos oceânicos, os assoalhos marinhos. O que aconteceu? Por que tem essas fendas enormes no assoalho marinho? Se tudo foi bem devagarzinho, por que tem as fendas? Não estou falando de fendas da zona de subducção, das fossas de subducção. Estou falando de outros tipos de fendas que tem no assoalho oceânico. E os vulcões? Por que tem? Né? Esse modelo ajuda a explicar a formação das camadas estratificadas enormes que nós temos na Terra, ajuda a explicar os registros fósseis, ajuda a explicar as chamadas eras glaciais. Para vocês terem uma noção, os geólogos hoje concordam, já é uma teoria que a gente discute com qualquer geólogo e todo mundo aceita bem, de que a Terra um dia teve neve em volta dela inteira. Chama Snowball Earth, essa teoria. E, bom, isso é bem aceito. Agora, o que gerou neve em volta da Terra inteira de uma vez só? Bom, esse modelo explica. Ou seja, a água chega na estratosfera e os cristais de gelo da água então se espalham por toda a Terra. Isso explica os principais desfiladeiros e várias outras coisas, como afastamento rápido do continente e tudo mais. Tem uma questão muito interessante que ele levanta, que é sobre o Grand Canyon, que eu já mostrei num outro vídeo sobre a Idade da Terra, né? Como é que o pessoal acredita que aquele riozinho, o Rio Colorado, gerou um desfiladeiro daquele tamanho. Aí o pessoal fala, não, mas ele gerou. E aí vem a pergunta do professor Brown. Ok, ele gerou o desfiladeiro? Então me mostra onde foram parar os sedimentos. Porque se aquele rio gerou aquela erosão enorme, que é aquele desfiladeiro de quantos quilômetros? 320 quilômetros. Ué, tem que ter um delta do rio. Um delta onde tem o sedimento erodido, ou parte dele pelo menos. Mas não tem delta. Não tem. Cadê o sedimento? Para onde foi o sedimento? Como é que explica isso? Agora, numa erosão rápida, que inclusive foi de um lago, que ele chama de Grand Lake, um lago que estava acima do Grand Canyon. Esse lago extravasou em determinado momento, rompeu, e toda a água do lago escoou por um lugar e produziu o Grand Canyon em uma semana, em torno de uma semana, essa é a ideia. Então, esse modelo da hidroplaca ele é muito interessante, ou seja, uma água no interior da Terra que sai com pressão para cima, explica tudo o que aconteceu na geologia de uma vez só, eras do gelo, fósseis, tudo, e muito bem explicado. E essa teoria, puxa, é o que eu acredito que seja mais correta. Ela está de acordo com o dilúvio e é por isso que ela não ganha muito apoio na ciência. E eu vou explicar em um vídeo por que a ciência não gosta de ir junto com a Bíblia, numa mesma direção que a Bíblia. Ela gosta de tomar direções diferentes e sempre negar a Bíblia. E vocês vão entender por que a gente ouve tanto blá 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 errado, não é verdade? Bom, mas é isso. Por hoje é só. Muito obrigado e bom, até a próxima.